E aí, gente? Então, de novo junto, hein? Você sentiu saudade, fala a verdade, hein? Bom, a questão é a seguinte, você se lembra que todos esses vídeos que a gente faz, Rudar Analisa, Fala Rudar, O Cachorrinho na Praia, todas essas séries que a gente faz, você sabe que são todas de graça, são gratuitas. A ideia é a gente criar uma comunidade entre nós. A gente felizmente está criando, sim. Nós temos até um clube cultiva de associados que querem estar mais próximos. A gente faz análise de conjuntura fechada, tal. Qualquer coisa, daqui a pouco nós vamos mostrar aí o número do nosso WhatsApp. Pergunta, quer estar no clube e tal. Aí pergunta. Mas a questão é, a gente faz isso para criar uma comunidade, então a gente precisa que você também ajude a gente a montar a comunidade. Uma delas é você mandar o link desse videocast aqui para todas as pessoas da tua comunidade, família, vizinho, até para quem você não conhece. Fala, eu queria te conhecer, estou te dando um presente. Aí você manda o link. Além disso, a gente está crescendo, mas a gente também está querendo te convidar para que você se inscreva nos nossos canais. Seja no YouTube, Instagram, seja no Spotify. Clica lá no sininho para você receber as informações de que a gente está postando algo novo aí nessa rede. E mande perguntas. Agora sim, o número do WhatsApp que eu falei. Mande pergunta para a gente, comente, fale que você gostou, que você não gostou, sugira temas, mais detalhes sobre alguma coisa como de agora. Você sabe que não é raro eu indicar algum livro. Você onde que eu acho esse livro? Fala melhor para mim, que eu peguei muito rápido. O que esse cara... Converse com a gente, tá bom? Então, dado esse recado geral aqui, que eu espero que você tenha se comovido, já limpou suas lágrimas, já fez a inscrição, já mandou para todo mundo e tal, vamos começar o tema. O tema é um tema pesado, mas a gente vai tentar, como sempre, dar informação e transformar algo muito pesado em leve, assim, uma espécie de elefante fazendo uma dieta, né? Ayurveda, por exemplo. Bom, então vamos lá. O tema aqui é a adultização. O tema já foi falado muito pelo Fel, que aí é o estímulo da gente fazer isso, mas fica bem claro o seguinte, a adultização é uma forma de você tirar a criança da infância e jogá-la no mundo adulto. Tem a ver com a roupa que os pais adoram que fique igual o pai ou igual a mãe, coloca sapato alto, põe batom, o menino põe um óculos escuro, põe a mesma camisa do pai, parece tudo muito bonitinho, entende? Mas se a ideia é que a gente acabe com a infância, para que a infância? Ou a infância não tem importância nenhuma? Ou seja, a natureza errou. A gente já devia ter nascido adulto, né? Você sabe que eu, inclusive, e não é à toa que eu estou falando isso, o irmão ou primo da adultização é o adulto adolescente. É a mesma coisa que alguns chamam de adultescência. O que é o adultescente? É um adulto. No Brasil, a gente considera uma pessoa que já é um jovem adulto a partir dos 18 anos de idade, vai mais ou menos até os 25. Há vários países no mundo que a adolescência vai até os 21, alguns até 24. A partir daí, o adulto mesmo no Brasil, ou o momento maduro da vida de um ser humano, é ao redor de 35 anos. O mercado de trabalho, até pouco tempo, isso vocês sabem que está alterando muito o mercado de trabalho, ele fazia uma pirâmide, inclusive, de contratação. Era mais ou menos 25 a 35, 35 até 55. Então, o limite de contratação é 55, porque daí por diante a pessoa está com vícios de trabalho, ele não é mais tão criativo. E antes de 24, 25, ele não tem experiência nenhuma. 25 é a maturidade, inclusive, para o mercado de trabalho. E tem muito pai maduro, pelo menos é o que se esperava, que ele, na verdade, ele tenta parecer criança. Aí faz musculação para parecer um cara assim meio, sei lá o que, Schwarzenegger, da periferia, sei lá o que. Né? Ele tenta se vestir, ou a mulher, como se fosse uma menina no parque, pulando entre as flores, né? Começa a aparecer o que ele não é, fingir o que ele não é. Você sabe que a melhor coisa do mundo é a gente gostar do jeito que a gente é. Claro que vê os nossos defeitos, mas se você não gosta de você, você não está em paz. Se você não está em paz, você vai fazer o outro sofrer. Voltando. Então, adultização. Eu acabei de dizer que nós vamos fazer alguém sofrer. O Felca publica o vídeo, é muito conhecido,
E nesse vídeo ele faz uma construção muito bem montada. Inclusive, a única coisa que eu fiquei chateado é que tem uma hora que ele mostra o bolo, mas ele não dá o endereço nem de quem fez. Então, assim, você fica com vontade. É fato que se ele fizesse, iam falar que é merchandising, mas bicho, eu até perdoava. O bolo tá bacana. Tem muita vela, eu achei que tem vela demais, mas o bolo é bacana. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Ele usa uma técnica de comunicação muito interessante, porque ele parece que está falando de uma coisa que é do cotidiano, e é mesmo, né? Que é do cotidiano, uma coisa assim, eu vi uma abelhinha passando tal, e você vai entrando na fala, e ele vai por camadas, e ele sabe do que ele está falando. O Felca não nasceu ontem, ele não trabalha nas redes sociais há pouco tempo, é uma pessoa que trabalha tanto com humor como uma série de temas que ele vem trabalhando. É muito interessante, inclusive ele já trabalhou com muitas polêmicas, como famosa discussão ou convencimento de uma LGBT que ele estava conversando. Então, ele é conhecido, mas ele era conhecido de um público muito específico, né? Jovem das redes sociais. Mas aí ele entra com esse tema. E esse tema explodiu. A gente falava, nossa, já passou de 10 milhões, né? E ele está chegando a 50 milhões de visualizações. 50 milhões. É muito mais gente do que a cidade onde eu nasci, que tem 60 mil habitantes. Então, assim, você já imaginou? Nós somos 200 e poucos milhões de brasileiros, 50 milhões. Claro, você pode falar, mas a mesma pessoa já viu. Tá bom, a mesma pessoa já viu mais de uma vez, mas já viu 1 milhão de vezes? Esse cara tem que ser internado, não é possível. Então, o fato é que ele saiu de todas as bolhas, furou a bolha, furou a estratosfera, assim, é uma coisa impressionante. A questão que a gente levanta o tempo inteiro entre nós da Cultiva, por que ele furou a bolha? Por que esse tema é tão importante? O que aconteceu que nesse momento, porque assim, você deve ter acompanhado nas redes sociais que muita gente falou, mas tal pessoa já tinha falado. Outra pessoa também falou. Eu não vou falar o nome aqui porque vai gerar polêmica. A grande questão é o seguinte, nós temos nesse processo de adultização, que é um fenômeno brasileiro, nós temos uma situação importantíssima que é diferenciar homem de mulher. A gente adultiza a mulher com um objetivo diferente da forma como as famílias brasileiras adultizam os homens. Tem um ponto em comum. O Brasil é um dos países que tem a maior desigualdade do mundo, desigualdade social do mundo. É evidente que lá na base, na multidão de brasileiros pobres, a gente adultiza os dois, sejam homem, seja mulher, para trabalhar. Esse não é um tema tranquilo. Eu já tive debates com o MST, eu sempre defendi o fim do trabalho infantil. Eu acho que criança tem que brincar. Daqui a pouco eu vou explicar por que brincar. Tem que brincar, não tem que trabalhar. Quando você traz a criança e adultiza ela para o mercado de trabalho, você cria uma responsabilidade, regras, uma forma de pensar o mundo que começa a objetivar demais a criança. Ou seja, ela já começa a ser racional e ela perde a poesia, a arte no mundo. Daqui a pouco eu explico. O MST, eu já tive debates, porque teve um período que o MST, por causa da tradição da ideia de educação e trabalho do campo da esquerda, eles defendiam um trabalho no campo, desde que não seja um trabalho muito exaustivo e que comprometa a estrutura física, o desenvolvimento da criança, porque isso seria uma passagem para um mundo moral, do respeito, de uma ideia importante sobre a natureza, assim por diante. Eu discordo. Eu falei que eu ia explicar essa coisa da brincadeira, que isso é importante. A questão básica aqui é o seguinte, a criança, ela tem uma lógica, uma passagem da infância para a adolescência, que ela tem uma visão e uma leitura do mundo que confunde o real com a fantasia. Alguns autores chamam isso de paralógica. O que é paralógica? Eu vou contar um caso de um professor da USP que escreve um artigo na Folha de São Paulo explicando isso. Ele tinha um filho pré-adolescente e um filho criança. Ele está no mar e eles começam a ver que o céu está fechando e começa a chover lá no fundo e a nuvem com a chuva está chegando. Por algum motivo ele fala, vamos sair. Acho que é porque medo de raio, alguma coisa assim. Vamos sair do mar. E eles saem, entram no início, na areia, né, na praia, e estão correndo e de repente um dos filhos vira e fala, nossa, golfinho.
Eles olham, estavam de costas, olham de novo para o mar e tem uns golfinhos pulando. Não sei porque golfinho gosta de pular, igual o rã, não entendi até hoje, mas está pulando. E aí o pai, como todo professor universitário, dá uma de chato e fala: nossa, coitado do golfinho, ele vai se molhar com a chuva. O filho pré-adolescente faz como todo pré-adolescente. Mas o pequenininho, aí vem a paralógica, fala: não, pai, golfinho é inteligente. A hora que ele perceber o pingo, ele vai para o fundo do mar, para não se molhar. Entendeu o que é paralógica? Crianças que não desenvolvem a paralógica nunca vão gostar da poesia. Eles não vão entender o que é uma música. Eles vão só ficar tentando entender o que é a letra. Mas para ele, harmonia, ritmo, o sentimento que brota de uma música ou de um filme, pouco importa. O que importa é... Tem um autor chamado Richard Sennett, que num livro fantástico, que eu já devo ter falado mais de 700 mil vezes na minha vida, chamado Declínio do Homem Público, ele diz o seguinte: se uma pessoa é criada desde a infância para ser absolutamente racional e objetiva, quando ela vai para o teatrinho, ela não olha, ela não acredita que aquele menino com uma espada de brincadeira, fingindo que é o rei, a hora que ele pega e acerta de brincadeira o outro ator mirim, que ele de fato matou. Porque não teve sangue. Porque ele viu que não chegou na... Ele fala: nossa, que menino ruim. Ele fica tão objetivo que destrói a possibilidade de representação. E ao destruir a possibilidade de representar, porque a representação é uma projeção, no caso do teatro, numa fantasia, se ele não acredita na fantasia, não tem representação e ele não consegue entender que aquela pessoa que ele elegeu para presidente, ou para deputado, ou vereador, que de fato, biologicamente, é parecido com ele, é igual, ou é vizinho, ao assumir aquela função, ele não é igual a mim. Ele me representa e não só a mim. Acabou a democracia. O Sennett mostra como que a infância tem que ser infância. A brincadeira é uma projeção lenta sobre o futuro como adulto. Quando a criança está brincando com o carrinho, ele está dentro do carro. Quando está brincando com a boneca, ela está vendo a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, é uma fantasia. E isso destrói as pessoas. O Brasil trabalha de maneira muito ruim com essa visão. Veja, eu vou pegar aqui alguns exemplos do que é uma identidade nacional da adultização. Você deve se lembrar da tiazinha. Nós estávamos conversando para montar o roteiro desse erro da Analisa, e uma das pessoas da nossa equipe, que começa com Má, termina com Fê, falou: não, eu fiquei com uma raiva, vou dizer bem claramente para vocês. Ela falou assim: não, quando eu era criança ou adolescente, eu não lembro muito bem o que ela falou, nas festinhas que eu ia, tinha tema a tiazinha, que era uma mulher que se vestia e brincava como sendo sadomasoquista, com látex escuro, preto, não sei. Eu fiquei com raiva porque, bicho, quando surgiu a tiazinha eu já era adulto. A Fê quer ridicularizar a minha idade? Que é isso? Isso é etarismo, hein? Bom, mas vamos lá. O que acontece? Tiazinha, bicho, no Brasil, vocês vão falar: mas nos Estados Unidos. Tá bom, nos Estados Unidos, mas vai no Uruguai. Então, assim, não é uma coisa tão normal. Claro, né? A forma como a gente se relaciona com o corpo e com a criança, adultizando, aí fala: mas foi só a tiazinha. E a Xuxa? Vocês vão ver uma foto aí da Xuxa, num programa dela, antes do show da Xuxa. Dá uma olhada no decote da menina. Mas o problema, ela pode usar do jeito... Mas do lado de crianças, as crianças estão mais vitorianas na vestimenta do que ela. Por que a gente faz isso? E vocês lembram que era um merchandising louco, lancheirinha, batom, as crianças... Por que a gente faz isso? Será que no Brasil é porque a gente é um país tropical? Que a gente, portanto, por causa do calor, a gente anda sem camisa, de shortinho, sandália, senta só de short, fica tomando cerveja? Será que é o país da alegria, do carnaval? Será que foram 300 anos de escravidão? O que faz a gente achar que a criança é uma coisa, e quanto mais a gente adultizar ou erotizar a infância, mais a gente pula etapas na vida da pessoa
e ela vai saber se virar melhor. Vocês estão pensando que isso tem a ver só com sexo? É lógico que nós vamos trabalhar com isso, porque é isso que o Felca está falando e está alertando. Mas vocês sabem muito bem que tem pai que coloca uma agenda na criança que é uma agenda de adulto. De manhã ele tem aula de inglês, depois ele tem xadrez, depois ele tem corrida de obstáculo, aí ele pega e joga futebol, depois ele tem aula de reforço, aí ele vai para balé, balé ele vai... É uma coisa absurda a agenda das crianças. Por quê? Porque eu estou dando chance para essa criança ser uma pessoa de sucesso na vida adulta. E aí ele entra na aula de inglês e um mês depois tem uma primeira prova. Ele tem que provar que ele está ficando bom e que ele vai ter sucesso. Você entra na escolinha de futebol, 2 meses depois, campeonato de bebê com a bola. A criança vai pegar a bola, ela tropeça e cai, os pais ficam desesperados. Como é que você tropeçou, pô? Não sabe como parar uma bola? É um desafio. Por que nós fazemos isso no Brasil? Com tanta gana. É porque nós tivemos essa infância. E a gente se projeta nas crianças. Mas tem algumas coisas que são mais complicadas, entende? O que é complicado é que talvez... Vou pegar... Por que eu falei 300 anos de escravidão? Tem uma coisa que eu queria pegar aqui para vocês, já que eu sou sociólogo, que é um fato que entre nós assim, é surpreendente, né? É que o Gilberto Freire, não sei se vocês sabem, ele chegou, numa entrevista, ele disse que ele pediu permissão para a esposa dele para ele ter relações sexuais com uma negra, porque como ele estudava o papel do sexo e o poder durante o período da escravidão, e como ele está discutindo a questão da miscigenação, ele queria saber como que uma mulher negra faz sexo. Vocês acham que isso é normal? Uma pessoa pedir licença para a esposa é uma trama tão sem sentido. É um jogo de poder, de dominação. Essa é a palavra. É que uma pessoa adulta, quando ela se relaciona afetivamente e além do afeto com uma criança, ela está lidando com uma pessoa desprotegida. E quando essa pessoa está... Por isso que no Brasil a gente fala tanto da virgindade como uma espécie de troféu de quem quer sexo. Por quê? Porque uma pessoa adulta se relacionando com outra adulta é um jogo de sedução que você tem que ter cuidado, você tem que estar atento. Porque se você passa do limite e percebe que o outro não está se relacionando com você, você tem que saber parar. Mas a verdade é que esse jogo de sedução, o outro também joga se ele quer. Não é assim, então vamos. Não. Claro, se tiver com a cara cheia de álcool, talvez, mas o jogo de sedução é um jogo também de percepção, em que você vai testando, vai se aproximando, e o outro cede ou não cede e tal. Quando você está lidando com uma pessoa que não tem experiência sexual, ou que ela não tem... A sexualidade não está madura, ela é uma presa para a dominação. Entendeu por que eu peguei e falei do Gilberto Freire, da cultura tropical, de que nós somos muito abertos, tal, mas ao mesmo tempo eu citei o caso da Xuxa, da tiazinha e outras situações, quer dizer, está na cultura brasileira. É isso que é o mais importante. Ele explode porque está no inconsciente coletivo dos brasileiros. Essa questão da sexualidade, da erotização, da necessidade da gente ter uma performance sexual que leva a gente a ser predador, muito próximo disso. Nós temos uma dificuldade de relacionamento, né? Nós somos um povo machista, não estou falando só dos homens, não estou falando das mulheres, né? E aí eu vou ler uma passagem de um livro muito bacaninha aqui para vocês. E em seguida eu termino. O livro é esse aqui. Vocês vão ver na tela, mas eu achei melhor mostrar. Porque eles vão ver, o que ele está lendo, hein? Então, assim, eu estou lendo esse livro aqui. Isso aqui é um livro de um psicanalista. E eu vou pegar uma página que a gente vai colocar na tela exatamente a página que eu estou lendo. Inclusive, vocês vão ver que está riscado. Então, ele vai falar uma passagem que eu queria... Aqui a única parte, assim, talvez um pouco mais densa e teórica do que a gente resolveu armar aqui. Mas é basicamente o seguinte, vou ler uma passagem, tá? E vou comentando. Ele está falando do ambiente incestuoso. Então ele diz o seguinte: para além do incesto estrito, quer dizer, o material, entre mãe e bebê, o ambiente familiar, doméstico, pode abrigar uma atmosfera incestuosa. Ou seja, para além do ato mesmo de incesto, ele fala, eu não vou falar disso, eu vou falar de um ambiente, de uma atmosfera.
que ele quer dizer com isso? A experiência clínica diária, ele é psicanalista, nos mostra que não é somente um ato sexual, propriamente dito, que constitui a invasão de privacidade física ou psíquica de alguém. Inúmeros equivalentes do incesto não são nada incomuns. Olha, ele está falando de um ambiente, ele não está falando do ato. E ele está dizendo que o ambiente é um ambiente quando os adultos invadem a privacidade da criança. O que é isso, hein? Ai, rebola aí pra gente no aniversário. Não, pode ficar sem roupa, é criança. Não, dá para você mostrar, você colocar em exposição uma criança e o corpo dela. Olha o que ele vai falar. Essas ligações de submissão extrema, é o adulto que está falando, tira a roupa aí pra gente ver a mordida que você teve do cachorro aí. Impedem ou dificultam separações. A construção de uma subjetividade individual. Separação. Separação do quê? Da vontade do pai e da mãe, da minha vontade, da minha vergonha. Levando ao prolongamento da dependência da criança. Ou a infantilização do adolescente ou futuro adulto. Como eu estou pregado numa exposição que é com alguém que eu amo ou quero o amor, que são os pais, eu, ao mesmo tempo que eu me sinto absolutamente fragilizado da exposição desde criança, em casa, nas festas, para os amigos, eu acabo criando cada vez mais uma dependência, inclusive pelo negativo. Esse livro vai falar que as personalidades autoritárias, fascistas, elas se alimentam dessa história na vida, na infância. Ele vai dizer mais que eu acho muito importante. O ambiente incestuoso se expressa muitas vezes por um apagamento da privacidade dos moradores da casa. A intimidade do outro é devassada, penetrada simbolicamente. Como já vimos, existem ambientes em que, em nome de uma suposta modernidade, eu estou terminando a leitura, tá? Uma certa discrição é tida como algo ultrapassado de gerações antigas. Aqui entra também o campo progressista. Ah, não, fazer a criança... Pra quê? Ela é criança, pode ficar pelada nesse calor, pode pegar e... Ah, um beijinho, o que é isso, tal? Isso é adultização, porque é uma projeção sexual do adulto sobre um momento da vida em que a criança não tem nem lógica sobre isso. E ele está falando que na clínica ele vê a vergonha do passado, exposto, uma certa humilhação, que é misturado com o desejo de atender os pais, porque ele quer o amor. Vocês entenderam do que a gente está falando? O que o Felca falou? Vocês entenderam que quando ele expõe isso, bateu um sininho na cabeça da gente? A gente meio que se projetou, coisas que a gente não quer falar. E aí ele termina dizendo, esse tipo de ambiente incestuoso resulta em crianças agitadas, ansiosas, com dificuldade de concentração, candidatos ao diagnóstico de deficiência de atenção e hiperatividade. Uma sexualização precoce, ele termina nesse capítulo aqui, é bastante comum. É disso que a gente está falando. Então, para terminar esse Rudá Analisa, meio barra pesada, eu queria falar de duas situações que a gente precisa se preocupar e que a gente poderia estar agindo melhor. Em primeiro lugar, é a ação na família. Nós precisamos... O Estatuto da Criança e Adolescente teve um papel importantíssimo para nós, porque ele pela primeira vez falou do direito da criança. Quando ele fala de direito, ele não está falando que a criança é um mini adulto. Ele está falando que criança é um estágio específico da vida. Assim como pré-adolescente, assim como adolescente. O ECA fala que adolescente é quando a idade que inicia a fase, que inicia com 12 anos. Por que 12 anos? Porque o Piaget falou que a partir de 12 anos a gente começa já a julgar as outras pessoas. Antes nós somos totalmente dependentes das regras que a família e os pais, quem cuida da gente, a gente ama, fala que é certo. Aos 11, 12 anos eu começo a comparar o que os meus pais falam com a família dos meus coleguinhas, com aquilo que eu vejo na televisão, na internet. E eu começo a relativizar. É aí que começa a se esboçar não a noção de regra, mas de justiça. E por que vai até os 18 anos? 18, 19 anos é quando uma parte do cérebro se amadurece. Que parte que é essa que ela amadurece por completo? É a parte da decisão racional. Isso significa que dos 12 aos 18 anos,
É físico isso, gente. A mente e o cérebro, eles vão amadurecendo e eu saio de decisões amplamente emotivas. Eu tô antes disso e nesse momento eu posso ser pego pela rede social. Falando, você não fez ainda isso? Você se deixa ser abusado desse jeito? Bullying, você tem que matar. Porque eu ainda estou numa fase de decisões muito emocionais, muito impactantes, subjetivas, por uma fase que pouco a pouco eu vou segurando um pouco a emoção e vou me autocontrolando e me tornando mais racional. Por isso que o ECA fala que a adolescência é dos 12 aos 18 anos. Eu já sei o que eu estou fazendo, diferente de quem tem menos de 12 anos. Mas eu ainda estou em processo de amadurecimento. Então o ECA diz, é aí que a gente tem que dar apoio, educação e instrução, mesmo que ele erre. A partir dos 18 não. Então a primeira questão é, a gente precisa dar mais atenção nas escolas ao Estatuto da Criança e Adolescente. Começamos a chincalhar tudo que é regra no Brasil, talvez que tenha a ver com esse tema. Por que a gente não leva a sério a autoridade? Por que a gente não leva a sério regra? É uma história de retroalimentação. Eu sofri, vou fazer os outros sofrer. Isso pode. E eu não levo nada a sério, a relação com o outro. Essa ideia maluca de que liberdade total, eu tenho que fazer tudo. Claro, liberdade total, eu tenho uma arma e matar o outro. É assim que se vive em civilização. Então, assim, vocês veem que é uma cultura complicada e o ECA meio que resolveu administrar. Criou instâncias, órgãos que analisam, que apoiam, que fazem a transição da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. Ele não pune de uma vez, ele cria medidas socioeducativas, que é um apoio da sociedade a melhorar a educação e essa transição quando a família erra. Então, nesse caso, a família, o ECA diz, o importantíssimo a família, mas ela não é tudo, ela pode errar. E como que a sociedade assume a responsabilidade que essa passagem seja uma passagem mais sadia, entende? Se a família é uma família decomposta, desestruturada, entende? Em que o filho xinga o pai pelo WhatsApp, não sei se sabe o que eu estou dizendo. A segunda questão, então, é família e escola, que eu falei, né? E a última questão, que é o que o Felco fala tanto, é como que a gente no Brasil, por tudo que eu falei, a gente aceita entrar no estouro da manada. E aí entram as redes sociais. Ou seja, a grande questão é o que faz estourar a bolha. E aí eu acho que uma análise mais detalhada de como foi montado aquele vídeo do Felca talvez nos ensine como que a emoção se relaciona com a razão, qual é o timing de um vídeo, como é que ele pega e aumenta a atenção, aí ele diminui e teoriza, aí ele aumenta de novo. Você sabe que o tempo de atenção hoje é de menos de 20 minutos. Nós somos tão bombardeados por informação pelas redes sociais, né, que a gente consegue ter atenção por 20 minutos. O Felca ele trabalha de uma maneira muito profissional, falando uma linguagem que qualquer um entende, mas ele trabalha com imagem, por isso que eu falei do bolo. E você fica olhando para o bolo, você se prende, falando, mas o que ele está falando do bolo? Não tem nada a ver com o bolo e tal. E aí ele acende a vela, apaga a vela, coisa. Então, ele está trabalhando com isso, e com o subjetivo, com... O que eu estou querendo dizer? Se nós não entrarmos nessa discussão séria sobre o controle das redes sociais, dentro de uma visão de adultos, de respeito às crianças, nós vamos adultizar pra caramba a infância brasileira e vamos fazer muita gente sofrer. Quem ganha com a adultização? A ideologia autoritária, fascista, que fala que nós temos que ter arma para resolver os problemas porque as instituições são falidas. O pessoal que só fala de corrupção como se na vida dele não tivesse nenhuma. E ele não quer saber o que gera corrupção, ele fala que é uma questão de caráter. E todos os estudos de corrupção vão muito mais além do que simplesmente caráter. É um ambiente, principalmente marcado pela grande desigualdade e domínio de alguns sobre outros. Mas eu nem vou entrar nessa questão. Eu estou dizendo que a adultização cria uma sociedade autoritária que fortalece pessoas que querem dominar os outros e os corpos dos outros. É por isso que quem é muito autoritário, isso você vê na rua no Brasil, e é fascista, tem a questão da sexualidade como uma questão chave. Ai, LGBT. Ai, família de 2 mulheres com filho, de 2 homens com filho. Ai, eu não vou deixar meus filhos namorarem com uma negra, gorda, que não sei o quê. A sexualidade é a arma da vida deles. É a identidade deles.
que, segundo o Paulo Schiller, nasce na família. Fechou? Nós temos que nos preocupar com esse canto da sereia das redes sociais. Isso não é censura. Isso é uma construção de um ambiente sadio e civilização. É algo que a gente não vai ver o sofrimento da criança. E nós não vamos criar pessoas absolutamente magoadas, sem poder dizer isso, enraivecidas pela infância que ela teve, e ela vai descontar isso no outro. Bom, gente, eu falei, o tema ia ser pesado, mas vocês veem que tem camadas e que quase todas chegam na nossa família e no nosso passado. Se você gostou desse tema ou achou que tem que passar para frente, divulgue o link desse programa. Entre nos nossos canais no Instituto Cultiva, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Se inscreva, clica no sininho que é para você ser avisado automaticamente que a gente postou algo novo. Discuta isso na tua escola. Pega esse vídeo, discuta na faculdade de psicologia. Abra um debate. Não estou falando que o vídeo é completo, é que ele pode abrir um debate. Até falando, mas por que esse cara falou isso? Então, como é que é a vida dele? Como é que é da família dele? Hein? Então, é por isso, é para ser um mote. Não é? E mande suas perguntas e questões através do nosso WhatsApp ou no chat desses programas. Muito obrigado, espero que mesmo um tema pesado, ele tenha sido interessante. Um bate. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.